Gravando. Então, sejam bem-vindas à nossa primeira aula, porque, na verdade, a outra aula foi uma inauguração, né? A gente falou sobre autoconhecimento. Vou falar algo para vocês. Se vocês querem ter sucesso, eu não sei se é o caso aí de Portugal ou se a Rose tem essa experiência, mas eu acho muito legal aqui na Alemanha, os alemães, vocês vão assustar, os alemães, eles leem todos os manuais de eletrodomésticos, de eletrônicos que eles compram. Leem. Eles leem. Aí eu te falo uma coisa, que eu não tinha vivido isso no Brasil. Eles conseguem, os alemães, eles conseguem extrair o máximo de cada produto que eles têm, de cada eletrônico que eles têm, eletrodoméstico, eles aprendem a mexer, eles sabem até arrumar. Por exemplo, é diferente dos Estados Unidos. Todo ano eu vou nos Estados Unidos, meu irmão mais novo mora lá, e lá tudo é descartável. Por exemplo, uma televisão, aconteceu um probleminha, eles pegam a televisão, põem lá fora, alguém pega e eles compram outras, né? Outra. E assim é com tudo dentro da casa. Mas aqui na Alemanha é diferente. Eles não desfazem de nada, eles arrumam tudo e eles entendem sobre as coisas, sabe? E aí eu me levou a uma conclusão. Você quer ter êxito e conseguir extrair tudo da sua vida, a melhor forma é se conhecendo. É incrível. Se vocês soubessem o potencial que tem dentro de vocês, o poder que tem dentro de vocês, sem brincadeira. Algumas pessoas falam que eu sou exagerado, sabe? Mas vou falar uma coisa para vocês. Se vocês pudessem ver agora, ter uma visão do poder que tem dentro de vocês, vocês saem gritando na rua. Igual louco. É porque é o seguinte. Já passei por isso. Hã? Já passei por isso, por essa sensação várias vezes. Uau! E é o seguinte, por que que você não consegue ter essa visão? Porque você, desde quando você nasceu, e você vai crescendo, e você vai tendo as suas experiências, essas experiências, às vezes, muitas vezes ruins, ela vai embaçando a sua visão de você mesmo. Então, por exemplo, você cresce numa família que seu pai é autoritário e bateu na sua mãe. Você recebe uma visão da vida do que é a imagem de um homem, de uma família, e é distorcido. Você passa por um momento na sua vida que você é menosprezado ou você passa por uma situação de humilhação. Seu burro, sua burra, você não presta para nada, você não vai conseguir nada. Eu lembro uma vez, eu não sei se é assim se foi assim com vocês, mas na minha época a gente fazia como é que chama em português? Leitura. Tem um nome, esqueci. Cultura oral? Prova oral? Leitura oral, mas só que era o seguinte, era com uma outra professora do lado de fora da sala. Vocês passaram por isso? Não. Era o seguinte, tinha a aula normal, mas só que aí quando tinha a semana da fazer as leituras, os alunos iam saindo um por um e tinha que ler um texto para uma outra professora lá de fora. E vou contar uma coisa para vocês. Eu comecei a ter um trauma. Estou explicando isso para vocês porque eu quero que vocês, conforme eu vou falando, vocês vão olhando para vocês e vão extraindo acontecimentos. Porque essa aula aqui a gente já vai começar a apontar para os bloqueios emocionais, tá bom? A gente tem uma série de atividades aqui para fazer hoje, pontos para a gente trabalhar, mas eu quero fazer essa introdução para que em tudo aquilo que acontecer nessa aula, você já vai começar a extrair. Entende? Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria individual, porque além da mentoria em grupo, eu tenho uma mentoria individual. Eu fiz uma mentoria individual com um cara ontem, lá dos Estados Unidos, em Atlanta. Ele falou por 5 minutos. Perdão, eu falei por 5 minutos. Quando o cara falou 2 minutos, aquilo que eu tinha falado em 2 minutos, ele falando, ele falou, cara, descobri um negócio da minha vida agora. Meu Deus do céu. Então, esse exercício, entende?
Porque Uhum. tudo que eu vou falando e contando é uma forma, é um exercício da ferramenta de coach para poder fazer a sua mente exercitar. Ela tem que pensar. Então não fica no modo aqui automático, põe no modo manual aí, entende? Tudo que eu faço aqui na aula não é para encher linguiça, não. São exercícios. Vocês precisam só ligar a máquina de vocês, ou até mesmo o seu subconsciente vai ligar conforme eu vou falando, tá bom? O que aconteceu? Antes de eu ter um trauma de leitura, aconteceu um episódio na minha vida. Eu tinha 7 anos de idade e eu fui escolhido para poder ler um versículo. Eu estudei minha vida toda num colégio presbiteriano. E tinha um evento no colégio anual que algumas crianças eram escolhidas para poder ler alguns versículos, decorar, né? Eu tinha que ler, decorar e falar no dia do evento. E escolheram 3 crianças, eu era uma. E aí, uma vez no mês, a gente saía os 3, a gente encontrava com a professora falava, e aí, você decorar, tá, não sei o quê. Aí decorava lá, falava lá, enfim, fazia exercício. Aí aconteceu que nesse dia, no dia do evento, eu estava no meio, uma criança do lado, outra do outro. E aí aconteceu o seguinte, na hora da minha vez de falar, eu travei. No que eu travei, eu era pequeno, ninguém ri de maldade, mas algumas pessoas começaram a rir, tipo assim, ai, que fofinho. E aquilo me travou de um ponto. E as pessoas começaram, né? Porque ficou aquele silêncio, a professora lá falando, sendo joelhada na frente, assim, falando, vai, Felipe, fala, fala, Felipe, fala. Eu lembro o rosto dela até hoje. Aí o que aconteceu? Eu não dei conta e comecei a chorar. Abaixei a cabeça assim, comecei a chorar. Aí as pessoas começaram a rir mais ainda, né? Aí eu joguei uma coisa que eu tava na mão, não lembro mais o que era, e saí correndo e fui pro banheiro. Quem disse que alguém conseguia tirar eu de lá? Resumindo a história, depois desse dia eu travei, eu não dava conta de ler mais. O que acontece? Aquela experiência gerou no meu subconsciente um momento ruim. Desfigurou a minha imagem de que eu era capaz de ler. Isso acontece com você. Por exemplo, a gente vai descobrir hoje alguns bloqueios que vocês têm. Por que aconteceu o bloqueio? Foi um momento específico na vida de vocês. É o momento chave. Algo aconteceu. A gente precisa identificar esse momento. Então, vocês têm privilégio aqui. Só por ser 4 pessoas, eu vou conseguir extrair muita coisa de vocês aqui. A outra turma é muitas pessoas, eu não vou conseguir com todos. Mas é o seguinte, vamos lá. Então, eu sei que você já sabe de alguma coisa ou outra. Por exemplo, coisas chocantes, fortes, cenas que vocês viram. Por exemplo, eu já fiz mentoria com alguém que ele viu o pai matando 2 pessoas e depois uma pessoa vindo e matando o pai. Pensa, uma criança vê isso, uma cena dessa? A pessoa tem problema com fala, a pessoa tem problema com é instável em sentimento, uma hora tá feliz, outra hora tá. Mas só que é o seguinte, elas acham que a treta tá resolvida, mas não tá resolvida. Então a gente vai chegar lá nessa parte, beleza? Então eu preciso que vocês sempre estejam atentas às coisas que vocês vão sentindo e que vão pulando para fora, ok? Beleza. Então eu falei nessa aula inaugural sobre o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais os seus traumas você vai identificar, mais circunstâncias que precisam de mudança vai vir à tona. E aí vocês vão se conhecendo. As ferramentas que eu vou usar com vocês aqui, que são 2, a gente vai falar sobre perfil comportamental e a gente vai falar sobre a identificação do estado atual de vocês. Então, por exemplo, vocês vão identificar hoje qual que é o perfil comportamental de cada um de vocês. E vocês vão ver que isso interfere muito. Então, o que acontece? Esse é o autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer. Você pega, por exemplo, casos de sucesso, pessoas, por exemplo, bem-sucedidas, famosos. Eu não sei se vocês conhecem um dos maiores coaches do mundo aí da atualidade, o Tony Robbins. Alguém que já ouviu falar dele? Já ouvi. Esse cara, ele fala muito sobre o autoconhecimento. E ele, tipo assim, ele já destravou muitas pessoas.
inclusive o Pablo, inclusive eu, outras pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, a gente modela muito ele. E ele fala sobre esse poder que tem dentro da gente que a gente desconhece por não conhecer. Existe alguns fatores que travam esse autoconhecimento. Por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui é cristão, mas eu sei que a Márcia e a Elisa é cristã. Você também é? Você também é? O Rosângela, né? Lília, o nome dela. Rose, Rose. Rose. também. É o seguinte. Eu tive criação cristã também. Ok, então vocês vão identificar o que eu vou falar. No meio cristão, há um medo muito grande do autoconhecimento. Mas é muito grande. E existe uma razão, porque é o seguinte, é inconsciente, não é uma forma má de fazer, é inconsciente, porque é o seguinte, o autoconhecimento é você conhecer o poder que você tem. E normalmente os religiosos, a igreja, vê isso como um perigo muito grande, porque quando você conhece seu poder, você deixa de orar. Eles pensam assim, né? Muitas pessoas pensam assim, deixa de orar, deixa de pedir para Deus. Por exemplo, a mentalização. Mentalização é o poder da imaginação. É você ativar sua imaginação para trazer resultados. Comprovado cientificamente, quando você imagina que você está tendo algo que você deseja, o seu cérebro ele não consegue diferenciar do que é real do que é imaginação. E sendo uma vez que ele ativa aquilo e ele vê como real, as moléculas, é física quântica, as moléculas positivas do seu corpo são movimentadas. Uma vez que as moléculas positivas do seu corpo são movimentadas, você atrai as coisas positivas e supostamente as coisas que você tem pensado. E aí o que acontece? A igreja não quer que isso aconteça, porque ela acredita que a gente anularia o poder de Jesus. Mas o mais interessante é que Jesus ele ativou esses poderes como humano. Jesus, não sei se vocês sabem, mas Jesus na Terra, ele era 100% homem. Não, Felipe, ele era 100% humano, 100% Deus. Se qualquer pessoa boa de matemática somando, vai dar 200. 200 não tem como. É 100%. Então é o seguinte, Jesus era 100% homem. Mas e os poderes que ele fez? Está explicado lá naquele versículo. Aqueles que virão após mim farão coisas maiores do que eu fiz. E aqui que mora a chave poderosa. O que Jesus está falando? Que eu fiz, tudo que eu fiz foi humano. E que você pode fazer. Felipe, Sim, pode falar. eu tenho uma pergunta assim, porque Jesus ele era 100% homem, sim. Mas, por exemplo, igual como ele foi o Espírito Santo que colocou ele no ventre da Maria, ele tem um DNA de Deus, Deus Pai, né? Deus Espírito Santo. Uhum. Isso já tem um diferencial, né? Não, se você for pensar assim, deixa eu te falar uma coisa. Tá certo. Mas se você for pensar dessa forma, você também foi gerado desse jeito. O negócio que não teve sexo para que o óvulo de Maria fosse fecundado. Foi o Espírito Santo que moveu aquilo. Mas da mesma forma que o Espírito Santo moveu essa situação para Jesus nascer, aconteceu com você de uma forma natural. Uhum. Entende? Ou seja, somente Deus sendo um homem que ele poderia morrer na cruz e salvar a humanidade. Somente sendo homem. E para isso acontecer, teria que ser 100% humano. Então, assim, se você pegar o Espírito Santo fecundando o óvulo de Maria, aquilo foi um milagre. Com certeza. Nunca vamos anular isso. Mas é o seguinte, o óvulo da sua mãe também foi fecundado para você nascer. Uhum. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, assim, Jesus e você é igualzinho sem tirar e sem pôr. Só a forma como ele foi fecundado foi milagrosa. Foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo. Não Sim. precisou ter relação sexual. Entende? Uhum. Então, assim, resumindo, Jesus e você é 100% humano. E aí o que acontece? Você só consegue... Agora que é a chave. Por que nós não estamos fazendo coisas maiores que Jesus? Essa é a grande pergunta. Porque é o seguinte, Jesus se conhecia, ele tinha um autoconhecimento poderoso.
E você não tem. Porque no dia que você ativar o seu autoconhecimento, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero gerar isso para vocês, não. Vocês vão fazer se vocês quiserem. Não fala que eu estou fazendo aqui um incentivo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Márcia, para ativar agora o seu cérebro. Se vocês descobrirem quem que vocês são, vocês pedem demissão amanhã. No Rio não, Elisa. Eu tô falando sério. Mas pede divórcio também, Felipe? Não, você vai fazer o seguinte. Se você descobrir... Deixa eu ver... Só no sentido de tudo que não tiver bom, a gente... Não, deixa eu te falar. O seu casamento tá ruim, se tiver ruim, no caso, é porque é o seguinte, você e o seu marido deixaram de se conhecerem. Porque se você se conhecer e o seu marido, vocês vão fazer do casamento de vocês a coisa mais poderosa na face da Terra. Mas e se um só fizer? O receio é nisso, né? Como assim, só um fizer? Só eu busco esse autoconhecimento. Não tem um risco de desandar mais as coisas? Não, deixa eu explicar. Ontem eu fiz um aconselhamento de casamento. Foi tenso, viu? Confesso para vocês que o negócio... Eu até te mandei mensagem, porque eu tô querendo Foi tenso. por causa dessas coisas, assim. Entendi. Foi tenso. Foi tenso, porque é o seguinte, o casamento tá na corda bamba. Falta só mais assim... Já tá no fio, né? Nem na corda, mas no fio. Mas só que é o seguinte, eu consegui ontem fazer algumas coisas que eu choquei. Porque, assim, quando a gente vai trabalhando com desenvolvimento pessoal, tem coisas e situações que são extremas. E, às vezes, não tem resposta natural, viu, Elisa? Vem de Deus mesmo, literalmente. Você fala assim, olha, essa foi do Espírito. Então é o seguinte, a experiência que eu tive ontem foi muito bom para mim. O que aconteceu? Eu fazendo perguntas, eu consegui mostrar para os dois que eles não tinham tentado tudo. Porque o casamento, quando está com dificuldade, as pessoas normalmente pensam que já tentou tudo. E outra coisa, eu puxei o lado da questão do autoconhecimento, deles se conhecerem. Porque é um pensando errado do outro. Primeira coisa, casamento com dificuldade, sempre um está pensando errado do outro. E está pensando errado de si mesmo. É só consertar ali a curva para que as coisas possam se encaixar, entende? Tá tudo desordenado num casamento com problema. Então, normalmente as pessoas querem desistir mesmo. E eu vou te falar uma coisa, Rose. Se um só se levantar, ele salva a casa inteira. Eu vou contar para vocês, eu não abro assim vídeo no YouTube, nem aula, mas vou contar uma coisa para você. Eu passei por um problema seríssimo no meu casamento. Vou contar para vocês aqui na aula. Eu consegui restaurar o meu casamento. O meu casamento, se ele continuasse daquela forma, a gente ia ter a separação. Mas só que como eu sou um homem de princípio, eu cresci em casa, meu pai teve muita dificuldade de casamento com a minha mãe, e eles não se separaram, são casados 40 anos, quase 40 anos. E, assim, eu sei que existe sim, através do autoconhecimento, uma restauração. Então, vocês precisam focar no autoconhecimento. Márcia, se você cair para dentro do autoconhecimento, você não vai aceitar mais as pessoas falarem de qualquer jeito com você. Sabe aquelas humilhações que você passa? Coisa. O autoconhecimento, uma vez atingido, ele vai te dar consciência que você é um ser poderoso. E aonde você entrar, as pessoas vão ver a diferença. Então, por favor, caia para dentro do autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer você mesmo. Como que você pensa, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fracos, aonde você erra, aonde você procrastina, aonde você tem dificuldade, aonde você tem tentações, aonde você tem... Enfim, você precisa descobrir isso. E quanto mais você descobrir, juntamente com a força que você tem, a capacidade que você tem, você vai conseguir avançar. Legal. Ok? Alguma pergunta nessa questão? Por exemplo, essa busca do autoconhecimento, tipo, cada dia a gente vai descobrindo, assim, eu tenho muita dificuldade, assim, tipo, de raciocinar e começar a pensar e olhar para dentro de mim.
Parece que tem hora que me dá um fluxo de pensamento, vem um monte de coisa na minha mente e eu fico assim, baralhada. Aham. Deixa eu te falar. Isso aí é porque, Márcia, você nunca fez isso. Uhum. Você tem que começar. É assim mesmo, é normal. É normal. Você só precisa ter uma constância. O problema nesse momento, Márcia, é que muitas pessoas desistem. É. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem mesmo desistir? Começar algo para E é sempre desistir? mais fácil, né? Uhum. Deus me E é livre. sempre mais fácil. Mas é o caminho mais fácil, mais curto, Não, e é o caminho. né? É o seguinte: tem uma frase poderosa, viu, Rose? A frase é o seguinte: eu nunca mais vou desistir, porque desistir eu sei que acontece. Eu vou perseverar, porque eu quero descobrir o que vai acontecer se eu perseverar. É o seguinte: você já desistiu muitas vezes, de muitas É coisas. verdade. E você já sabe o resultado do que é desistir. Vai passar lá 3, 4 anos na pindaíba, aí depois vai querer dar uma levantadinha, aí depois desiste, aí começa tudo de novo aquela pindaíba. Viver É. desse jeito, credo, Deus me livre. Nunca mais. Tá vendo uns pensamentos assim na minha cabeça, tem hora que vem. Tipo, você não vai conseguir. Uma coisa muito louca. Você E eu viu, fico lutando contra isso. você viu o stories que eu fiz hoje de manhã? Acho que eu vi um. Falando o seguinte: quando você acorda, vai iniciar o dia, primeira coisa que você vem de pensamento é o seguinte: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não, e vou te falar, não é só no começo do dia, não. Durante o dia, não vai dar certo, não. Não vou conseguir, não. Não vai dar certo. Deixa, Tentação. deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é você, o eu pensando. É o seu cérebro não querendo gastar energia. Hum. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os meus alvos financeiros são pesados. Eu confesso para você, muitas vezes no dia vem aquele sentimento: nossa, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. O meu cérebro pensando, o meu cérebro, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí eu aprendi, eu mando calar a boca. Eu mando calar a boca e já meto uma pergunta, de outra coisa, de outra área e parto para cima, entende? Uhum. Então, assim, se você for ser conduzida por essa voz, seja bem-vindo ao fracasso, à derrota. Vocês têm que ativar uma mente, Márcia. É meio esquisito, sabe? Mas depois você acostuma. Uma mente de vencedora mesmo, sabe? Você tem que instalar esse drive. A gente fala desse jeito, instalar um drive. Por exemplo, a sua mente fala: eu não vou conseguir. Aí você manda um drive, que é o seguinte: por que você está falando que eu não vou conseguir? Quem disse que eu não vou conseguir? Uhum. Outro drive, bem prático, é o seguinte: eu perdi. Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Entende? São drives mentais. E quando você passa por aquela circunstância, na hora, o seu cérebro ativa o drive. Uhum. Aí você tem que criar os seus drives. Entende? Quando vir aquele pensamento, você já manda o drive. Você já fala. É. Pode falar versículo: eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, se eu é por mim, quem será contra mim? Fala essas coisas, são drives mentais. Você pode criar os seus próprios, entende? Eu achei engraçado também que isso está acontecendo comigo. Quando eu vejo alguma coisa na internet, é igual eu falei aquela situação, eu aceitava tudo, né? Eu via, achava bonito, aceitava. E às vezes tem tipo aquelas frases assim, ah, se eu desistir, Deus não desiste, não sei o quê. Aí, tipo assim, que coisa, né? Que frase é essa, meu Deus? Se eu desistir, que eu vou desistir o quê, homem? Boa! Deixa eu Não falar vou uma coisa. desistir. Eu já começo já a pensar de outra maneira. Deixa, Porque deixa, essa frase era sempre assim, ah, se eu desistir, Deus não desiste, amém, glória a Deus. sabe qual que é o problema, Lilian? O problema é o seguinte: o cérebro, normalmente, ele pensa pro lado negativo. Você já está tão acostumada, Rose, a aceitar aquilo que você acredita que aquele pensamento é legítimo. Aí você alimenta aquele pensamento. Esse que é o problema. O problema é quando você não... Olha, no dia que vocês começarem a conhecer o autoconhecimento e começarem a sentir esse poder,
Quando uma pessoa, é automático, viu, Márcia? Quando uma pessoa fala alguma coisa errada com você, na hora você já age diferente. É assim, ó. Pá, pum. Pá, pum. Pá, pum. É automático. Não precisa nem exercitar. Mas, por exemplo, você não conseguiu chegar até lá, até agora. Mas você tem que praticar, praticar, praticar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito que todos vocês devem ter. Sabe aquele sentimento assim, ó? Você tá do nada, de repente fala assim: ah, entendi. Vocês já viveram isso, não já? Uhum. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês descobrem o autoconhecimento e o poder que vocês têm, acontece isso na hora. Você faz assim, ó. Desse jeito mesmo. Eu fiz um treinamento em Goiânia com o Pablo, chama Atomic, em janeiro. Só quem faz uma entrevista com o Pablo pode participar desse treinamento, porque o treinamento é meio. Meio Pablo, né? Faço ideia. E eu saí da Alemanha porque o Pablo falou: Felipe, vem para cá porque a gente vai fazer esse evento, eu preciso que você participe. Eu falei: beleza. Fui pro evento. Quando o Pablo estava fazendo uma dinâmica lá e falando sobre uma matéria, na hora eu tive um entendimento do autoconhecimento do poder. Eu vou contar para vocês, mas não fica assustado não, tá tudo certo, tá? E esse evento era para isso mesmo. Tanto é que as cadeiras, as mesas eram de plástico, bem simples, porque agora você vai entender por quê. Na hora que ele falou, eu fiz com os dois braços assim, ó. Eu explodi a mesa na minha frente. Uau. E eu peguei o resto da mesa e joguei pra cima assim, ó. Calma. Aí você fala assim, não, agora eu tô no meio dos doidos. Deixa eu explicar pra você. Só resumindo. No final do evento, nós quebramos todas as mesas e todas as cadeiras. Tá tudo certo, tá? Dá vontade de fazer isso. Deixa eu explicar pra você. Deixa eu explicar. Quando você se conhece e sabe o poder que você tem, a primeira coisa que vem é o seguinte: quanto tempo eu perdi na minha vida? É isso que eu tô pensando. Eu e o Pablo, quando a gente conversa com vocês, a gente fica com vontade, às vezes, de chorar, mas só que a gente permanece forte porque a gente vê que vocês não estão ativadas. Uhum. E vocês não estão vivendo aquilo que era para vocês viverem. A gente fica com vontade de chorar por vocês. Aí o que acontece? Nesse dia pra frente, eu sentei com a minha esposa, voltei pra Alemanha, sentei com a minha esposa, eu falei pra minha esposa, em lágrimas, assim, ó, em lágrimas. Falei, amor, eu nunca soube quem que eu era. E no dia que eu descobri quem que eu era, tudo mudou. Você vê as cores diferentes, você vê um mundo diferente, você vê as pessoas diferentes. Porque naquele momento acontece a ativação. E o que acontece? O autoconhecimento faz isso. Ele ativa você para viver a sua vida original. Por exemplo, o que vocês estão vivendo até hoje são réplicas de histórias, de memórias, de fracassos dos seus pais, dos seus tios, da sua família, de você mesmo. E aí, Rose, você acredita que essa é a sua vida. A visão tá tão embaçada, é igual você pegar um plástico assim, ó, e querer sair dirigindo. Pega uma garrafa e começa a querer ver a vida desse jeito assim, ó. Você tá fazendo isso com a sua vida. E põe a água ainda para ficar mais embaçado. Quando você consegue o autoconhecimento e descobre o seu poder, faz isso aqui, ó. Quando algo dá errado, é assim mesmo, isso faz parte da vida. Meu casamento é assim mesmo, faz parte. Tá tudo não é errado. só o meu, é o de todo mundo. O erro é de todo mundo. O erro é da Dilma, do Lula, do Bolsonaro. O erro é lá do meu prefeito. O erro é do meu chefe. E aí você vai só jogando para cima dos outros, sabe? E você não assume a sua vida. Você precisa assumir o controle da sua existência através do autoconhecimento. Então agora a gente vai para a primeira atividade. Eu vou colocar aqui para vocês um link e vocês vão fazer um questionário. Um minutinho. E eu preciso que vocês façam com dedicação. Eu vou colocar aqui no bate-papo o link e vocês vão acessar lá, tá bom?
Mas não é para fazer agora, não, né? Não, vocês vão fazer agora. Nós vamos fazer juntos aqui. Agora? É agora. Ah, Nós vamos fazer juntos aqui. Porque eu sei que vai surgir dúvida. Aí, com base nisso, eu quero saber o perfil comportamental de cada um de vocês. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos achar aqui alguns bloqueios emocionais. Depois a gente vai fazer a roda da vida. Vocês fizeram a roda da vida? Não fez, não? eu fiz. Estou com ela aqui na minha frente. Mágica. Olha só, no bate-papo eu botei um link. Vocês conseguem ver? Vai estar. Sim. Conseguiu ver aí, Márcia, o bate-papo? Consegui. Conseguiu, Rose? Não, deixa eu ver aqui como é que faz isso. Peraí. Tá na mentoria, Felipe? Aqui, ó. Embaixo vai ter Ah, no Zoom mesmo. No Zoom mesmo, no Zoom mesmo. Ah, eu achei que era lá no outro grupo. Tá. Não, não. É no Zoom mesmo, vai ter um ícone chamado bate-papo. Aí você clica nele, aí vai ter um link lá. O bate-papo. Tô tentando achar, tá, gente? Desculpa aí. Não, tá tudo certo. Bate-papo. No próprio Zoom. Entrei. Se não tiver aberto, é só Entrei. clicar aqui embaixo. No bate-papo. Ela entrou. Você tá vendo um link? Eu cliquei nele, tá abrindo aqui. Isso. Vocês vão responder esse questionário. Pode começar e responder, que eu tô aqui. Qual deles? Deixa eu ver aqui. O meu abriu uma página. A MR Code. Ah, tá. Não, eu vou mandar o link completo. Peraí, o link completo. O meu abriu foi essa página também. Não. Eu vou mandar o link completo aqui. Eu mandei só uma parte dele. Eu vi aqui agora que não foi todo. Agora. Isso. Viram aí? Sim. Chama teste DISC. Uhum. É a avaliação do perfil comportamental. Yeah. Aí vocês clicam em clique no botão começar o teste. Ok. Você pode responder de uma forma bem espontânea, tá? Não precisa ficar quebrando cabeça, não. Você lê aquilo que é você e você... Não, difícil. Nossa, e quando a gente não é nada que aparece. Tem um aí que vai ser você, pode ter certeza.
Comeu tudo? Vai beber aguinha agora? Vai lá na pia com a mamãe. Uhum. Sim. Vocês tinham que ver a cara de vocês fazendo. Nossa. Esse aqui que é o poder do autoconhecimento. Eu não sei nem o que eu sou hoje, nem sei identidade, eu não sei mais o que eu sou. Pois é, Rose. Esse exercício aqui vai mostrar a sua realidade, do Nossa, seu tem nível de coisa que eu estou conhecimento. respondendo pelo que eu era. Hoje eu estou muito perdida. Uau! Tá vendo como é que é? Eu tô, na verdade, só para você saber, assim, eu estou lutando contra uma depressão, Uhum. devido a um problema de saúde que minha filha teve. E depois disso, é isso, eu já era perdida. Fiquei mais ainda. Rose, deixa eu te falar. Quanto mais você voltar para o autoconhecimento, mais força você vai ter para poder vencer a depressão, viu? A gente sim, né? Isso. É voltar, é cair, é fazer uma imersão para dentro de você, entende? Uhum. Porque quando você entender as raízes que causaram a depressão, você vai conseguir resolver elas. Na verdade, foi uma busca de respostas mesmo, né? Porque tem Sim. coisas que... Oi, filha? Vem cá, mamãe te dá. Tem coisas na vida que a gente não entende, mas dá para relevar. E tem coisas que é bem mais complicado. Sim. Lilian, você já terminou, Lilian? Não. Depois que vocês estão me falando tudo que é se alienando, É forte. Discute, não. Lilian, você assistiu a aula de desbloqueio já? saiu? A aula de desbloqueio, eu estou no início. Eu estava assistindo ela quando começou. Nossa, Lilian, vai ser uma das tarefas aqui, viu? Vou pedir para vocês assistirem. Quem assistiu de novo, assistir novamente, porque vocês vão precisar fazer alguns desbloqueios. E lá ensina. Eu estou virando especialista em desbloqueio, Felipe. Uau! Uau! Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz com um outro rapaz de Atlanta, o desbloqueio, Elisa. Sabe o que ele fez? Ele foi para um parque perto da casa dele, ele conseguiu arrancar uma árvore, a raiz e tudo. Vocês não estão entendendo. Uau! Então, aí qual é a minha preocupação de estar sozinha? Não, mas não fica preocupado, não. O importante é você resolver a treta. Mas eu resolvi só com algumas pessoas. Ainda falta resolver comigo mesmo. E com mais umas 20 pessoas. Mas deixa eu te falar, Elisa, quando você terminar, você vai voar nas nuvens. A sério, foi tão... Eu, assim, ontem, antes de eu ir para a igreja, eu fiz 2 desbloqueios ontem. E eu não conseguia nem orar. Não é que eu não conseguia... Eu tava assim... Sabe quando você tá, tipo assim, no estado que eu não estou acreditando? Eu falava, Deus, eu tô tão diferente dentro de mim. É para preencher e receber o relatório completo, Felipe? Não, eu só preciso dessas informações que aparecem aí. Ixi, eu acho que eu já saí. Saiu? É porque relatório completo eu cliquei. Vai mandar pro meu e-mail. Então manda pro e-mail, então. Tá bom. Manda pro que aí eu e-mail. mando de novo, que aí eu mando para você. Aí vocês mandam para mim. Vou botar meu e-mail aqui, vocês mandam para mim. Qual que é? Que aqui tá falando para enviar cópia. Tá. Vou colocar aqui meu e-mail, ó. felsoufel@gmail. Mas só letra para eu já preencher aqui, Felipe, eu não vou conseguir ir lá na outra tela, eu acho. Não vou. FEL
L. Hum, Soufer. Fel Soufer. É as 3 letras do meu nome e sobrenome. Felipe aham. Souza Fernandes. Fel Fernandes. Soufer. Aham. @gmail.com. Pronto, acabei. Acabou. E aí, Lília, o que deu? Dominância. Eita, nós. As mulheres estão dominando tudo. Ah, o meu, não, o meu não deu dominância. Qual que foi o seu dominante? O seu predominante? O meu foi influência. O seu foi influência? Márcia, o seu. Mas fica com o relatório aberto aí. Fica com o relatório. Vocês vão me ouvindo e eu vou fazendo as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. Mas eu agora eu tô... Cadê o papai? Peraí. Cadê o É papai? porque você tá no celular, né? Ah, é. Eu saí sem querer. Eu sou Ah, não Quantos por cento de acredito. influência deu o seu, ô Elisa? 37. E quantos por cento deu de dominância, Lilian? O meu deu 35 de dominância e 30 de influência. Misericórdia, me deu 2,5. 2,5 de quê, Márcia? Dominância 2,65. Misericórdia. E, Márcia, você precisa ativar esse leão dentro de você, Márcia. Você tá precisando. Acho que eu vou ter que fazer de novo aqui, porque eu saí, agora voltou tudo de novo. É. Nossa, eu fiquei Faz um print. assustada. Faz um print. Mas vamos aqui. Eu vou começar com a Lilian e com a Elisa que terminaram. Tá. Rose, como é que você tá aí? Rose? Ok. Vamos lá. Ô, Lilia, o seu perfil deu mais dominante do que os outros, né? Foi 35 de dominância, 30 de influência, 17,5 de estabilidade e conformidade 17,5. Leia os pontos fortes e os negativos e os fracos do dominante. Pontos fortes, dinâmico, ativo, forte, preciso, independente, ousado e determinado. Pontos fracos, sarcástico, prepotente, intolerante, insensível e impaciente. E aí, bate com você? A maioria, sim. Você é casada, Lilian? Sim, sou casada. Como é que tá seu casamento? No momento, Assim, muito difícil. eu quero que você seja sincera, mas não precisa abrir o seu coração para coisa que Tudo não bem, precisa. tudo bem. Mas como que tá o seu casamento? Fala aí pra gente. Olha, no momento está muito difícil porque eu vinha repetindo padrões comportamentais assim desde a minha infância, né? Durante a minha vida inteira. E seguindo dentro de um ciclo, né? Totalmente ali alienada, né? E principalmente pela também religiosidade. E ano passado foi uma reviravolta na minha vida. E após uma depressão profunda, eu fiz um processo de coach, depois fiz a formação e de lá para cá eu venho, né, seguindo a transformação na minha vida, né, por completo. O autoconhecimento está assim. Uau, que legal. Mas olha só, que E interessante. desde então, pode falar. Não pode falar, pode terminar. Pode terminar. E desde então, assim, nós realizamos juntos muitas mudanças na nossa vida, mas nesse momento agora, vem empacando num problema muito sério. Olha só, eu vou fazer para vocês aqui, para vocês verem o estado real do casamento dela, por causa do perfil dela. Vai vendo. É o seguinte, uma mulher dominante, ela normalmente, ela ativa esse domínio pela falta de segurança do marido. Então o marido, ele está muito inseguro e ele só piora a circunstância. Por quê? Porque como ele não dá conta de fazer as coisas, ele não toma iniciativa, ele espera a mulher fazer. E aí a mulher que já é dominante, ela arrebenta o cara no meio. Por quê? Porque ela vai lá e resolve o negócio. E ela põe para quebrar o negócio e joga na cara dele. E fala, você não faz nada, você podia ter feito isso, você não tem iniciativa, você.
Então é o seguinte, o que acontece? Se ela continua dominante, não é que é ruim isso, mas tem uma porcentagem que quando você ultrapassa, você leva isso para o lado negativo. Então, esse é o perfil comportamental mais forte, que tem mais pressão. Claro que ela tem qualidades. É claro que a Lilian, a Lilian, ela tem pontos positivos. Só pela forma dela tá aqui, ó, apresentando numa mentoria em grupo, você já vê que ela é uma pessoa de iniciativa, de vontade, ela é intencional. Dá para ver só na cara dela, só por estar vendo ela aqui, ó. Entende? Então é o seguinte, o que acontece? Felipe, qual que é o outro lado da moeda do dominante? Ou seja, ela tem pontos positivos dela, mas hoje o mais expressivo do comportamento dela é a dominância. E se ela não saber equilibrar isso, ou seja, se ela não conseguir entender cada vez mais sobre como é ser dominante e deixar de ser dominante, ela não vai conseguir ter êxito nesse autoconhecimento, nessa transformação. Ela já é uma mulher que quer sucesso, ela é uma mulher que quer crescer, que quer avançar, que quer coisas novas. Só o fato dela ter passado pelo coach e ter feito a formação de coach já demonstra que ela não tem medo do desconhecido. Ela vai cair para dentro e vai resolver o negócio. Mas só que o negócio é o seguinte, em contrapartida, hoje ela descobriu que ainda o lado dominante dela está muito forte. Então, aqui, Rose, presta atenção que eu vou falar. Então, ela viu que o lado da segurança que o marido dela precisa passar está fraco. Então, ela é uma mulher que está buscando. Eu não sei se o marido dela está buscando. Se ele está querendo mudar, se ele está querendo avançar. Acredito que não, né? Então, o que acontece? Ela vai começar a gerar mecanismos na vida dela que vai fazer com que o marido dela tenha um pouco mais de interesse para passar a segurança para ela deixar de ser dominante. Porque uma mulher só é dominante a partir do momento que o homem dá espaço para ela ser dominante. Espaço que eu falo é o seguinte, deixa de agir da forma como ele deveria agir. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês da vida dela. Mas o que isso significa? Que vocês precisam sempre conhecer o outro lado da moeda que vocês são mais fortes. O perfil comportamental é para você identificar e você saber trabalhar para você poder utilizar coisas que são negativas a seu favor. Você sabia que isso é possível? Você usar um ponto negativo ao seu favor? Com certeza. Isso é poderoso. Então, por exemplo, eu descobri que eu sou dominante. O dominante pode ser usado para poder gerar circunstâncias para que outras pessoas possam aprender. O exemplo, o marido dela. O marido dela precisa aprender. Aqui mora um ponto muito assim, sutil, Rose, porque é o seguinte, normalmente, as pessoas que mais procuram ajuda são as mulheres. As mulheres que querem mais transformação. 90% dos casamentos são as mulheres que procuram ajuda. Os homens, eu não sei se vocês sabem, mas essa geração de homens é a geração de homens mais pamonha que já existiu na face da Terra. É a geração de homens mais idiotas que já existiu na face da Terra. Você sabia disso? Tá desconfiada. Ah, dá para perceber. Exatamente. O homem está deixando de ser homem. Eles estão deixando de ser homem. E as mulheres, por causa disso, as mulheres estão assumindo o papel de homem. Ai. E eles estão gostando disso, né? Sabe por quê? É porque Eles estão entrando numa zona de conforto. É porque é o seguinte, eles estão perdendo a visão de homem, a identidade de homem. Aqui que acontece o problema do autoconhecimento. Quando a pessoa perde a visão de quem ela é, ela não tem mais o poder e a autoridade nas mãos. Ela delegou isso para outras pessoas. Quer ver? Vamos lá. Vamos usar o exemplo aqui da Elisa. Elisa, qual que é o seu ponto forte mesmo? A influência. A influência. Elisa, como é que está seu casamento? É uma benção. Então, meu casamento já passou por momentos difíceis. Eu sou uma pessoa que nunca tentou ser positiva. O meu esposo, ele não é positivo, ele é muito negativo.
E isso um pouco que me suga um pouco a minha energia, sabe? Aham. Eu sempre tenho que ser aquela pessoa que vamos puxando por ele, porque ele tem um pouquinho de dificuldade de ver assim, algo novo, gosta sempre das mesmas coisas. Qual que é o ponto negativo aí do influencer? Do influente? Fraco. Indisciplinado, egocêntrico, instável, improdutivo e exagerado. E aí, bate com você um pouco? Sim, acho que sim. Eu tô assim, tentando, essa parte do disciplinado, eu estou tentando entrar, né? Mas me organizar, estou conseguindo, né? Já há 2 meses que já mudei bastante hábitos. Instável, já fui mais instável. Já fui mais. Essa parte do improdutivo, acho que sim. Produtivo e um bocadinho exagerado, acho que sim. Certo. Aí o que acontece? Olha só. Por exemplo, dentro do seu casamento, qual que é a forma que você agora se descobriu a parte mais forte do seu perfil comportamental? Como que você pode ajudar o seu marido? Então, né, essa parte da influência, eu falo bastante com ele, converso. Ele me escuta, assim, ele é uma pessoa que não me julga pela forma que nós pensamos totalmente diferente. Uhum. E, por incrível que pareça, ele, tipo, não me julga pelo que eu penso diferente. Eu é que julgo mais ele, sabe? Ele pensa como eu penso. Entendi. Entendi. Ô, Márcia, você conseguiu resolver o seu? Sim, eu fiz de novo. E aí, o que deu? Agora a dominância tinha dado 2,5, deu 0%. Influência 17,5%. Aham. Estabilidade 57,5%. E o último que eu não consegui ver a letra com foi o quê? Conformidade. Conformidade 25%. Uau, sua estabilidade deu 57%? Deu, não sei por quê. Nossa, deixa eu te falar por que deu isso. Você nasceu, Márcia, e foi educada para ser uma funcionária. Abre a sua tela aí, volta aí, deixa eu ver o seu rosto. Sim. É o seguinte, o que o funcionário gosta? Ele ama o salário dele no final do mês. Ele sonha com aquele salário dele. Quando muda alguma coisa, ele fica desesperado, chora, fala: meu Deus, minha vida acabou, e agora? Meu Deus, me ajuda, vou ficar sozinha. Deixa eu te falar. Ó, alguém tá entrando na aula aqui, ó. Ô, intruso. Ó, tá entrando um intruso na aula aí, ó. Fala, Marco. Então presta atenção, ô Márcia. Rose, o seu aqui, comodidade, deu 52%. Depois vem, deixa eu ver aqui o segundo, estabilidade, 37%. Zero de influência, uau. E 10% dominante. Uau. Então, olha só, presta bem atenção. O que acontece? Eu quero que vocês escrevem 3 tarefas práticas para a parte fraca, para a parte negativa que seria do negócio, entende? Então, esse é o seu perfil comportamental. O ponto positivo, beleza, tá tudo certo. Agora, o ponto negativo, eu preciso que vocês façam tarefas. Agora, eu vou ensinar para vocês a forma prática, como vocês vão mudar de vida. Porque eu estou falando de autoconhecimento e quanto mais você descobrir, mais poder você vai ter. Nós fizemos um exercício aqui de quê? De perfil comportamental. Isso aqui seria uma média do que seria você. Agora, a gente precisa trabalhar essa parte. A gente precisa trabalhar essa questão para que vocês possam desenvolver o eu de vocês. Uhum. Então, vocês vão escrever aí 3 tarefas para minha parte fraca. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, perturbando.
0%. Então, sejam bem-vindas. Esses são vocês, dominantes, influentes e com desejo de estabilidade. Sabe que hoje eu até falei lá no meu trabalho, né? Que quando eu tô triste, tá todo mundo triste. Quando eu tô alegre, tá todo mundo alegre. E eu perguntei pro meu chefe, falei assim, o que é que se passa? Quando eu tô triste, tá todo mundo triste? Aí ele disse assim, você que é aqui que nos anima, você fica quietinha. E eu fiquei pensando nisso, né? E agora, essa parte de influência, né? Eu pensava que, sei lá, né? O influente Sim, sou eu. todo lado positivo tem o lado negativo. O lado positivo é muito bom, Elisa. Parabéns, alimenta ele, não deixe de ser você. Você lembra da nossa primeira sessão? Você falou nessa questão de deixar de ser você? Uhum. Agora é o seguinte, eu vou ensinar algo para vocês. Toda a parte negativa de vocês, quando vocês no processo de autoconhecimento, Márcia, vocês vão fazer atividades. É simples assim. Ok. Começar. Identificou uma coisa da sua vida, na hora faça uma tarefa. E a tarefa é baseada numa pergunta: o que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida? O que fazer que eu posso, o que eu posso fazer que eu posso transformar isso? Rose, você sabia que você vai transformar o seu casamento com base em perguntas? Ai, Felipe, eu ando tão desanimada, assim, descrente, na verdade. Aí entra que eu tenho que mudar meus pensamentos, né? Exato. Porque, assim, na verdade, a gente tinha uma relação até boa. Fiz esse ano 10 anos de casada. E, na verdade, a turbulência mesmo veio depois do acontecido com minha filha, né? Eu tenho que até trazer um pouco para mim, porque eu me perdi, eu não dei conta, né? Eu acho que a mulher, ela acaba sendo muito do alicerce da família, e eu não dei conta, né? Então, desestruturou muito, assim, a minha casa, a minha família, os nossos sonhos. Foi um avalanche de acontecimentos que vieram juntos, sabe? É bem complexo, assim. Gastaria tempo até para conversar e explicar. E a partir disso, ele que já não tem muito esse perfil dominante, que eu acho importante para o homem ter, né? Pode falar, Ele, tá bem, ele já não tem muito. E aí piorou. Piorou, porque a partir do momento que ele me viu assim, tão debilitada, eu acho, tão perdida, ele se perdeu junto comigo. Entendi. Entendeu? Eu fiquei fraca e ele foi atrás de mim. Ele não segurou a onda. Então, assim, a gente tá junto ainda, nem sei como, eu acho que é pela minha filha mesmo, né? Mas eu tô buscando ajuda, eu tentei fazer terapia, mas eu não vi muita evolução. E foi até a minha irmã que me apresentou o Pablo, através do Pablo ela me apresentou você, tentando buscar, né? Tô tentando. Olha, Comprei 22 livros, todos os livros que vocês. Estou tentando ler. Uma coisa também que me mexeu muito com a minha cabeça, eu comecei pelo Mais Esperto do Diabo, né? Que vocês falam muito nele. E é um livro até está sendo difícil para eu ler, porque eu vi que ele usou disso que aconteceu para dominar a minha mente mesmo. Ele entrou na minha cabeça. Porque os meus pensamentos, tá, Felipe, se eu falar assim, de poucos dias para cá, eu não tenho pensado tanto em morte. Mas em 2 anos e 4 meses, isso dominou os meus dias. entendi. Rose, deixa eu te falar uma coisa de coração. Tem 2 testemunhas aqui. A Lilian deve ter acontecido alguma coisa, né? Ela caiu aqui. Vou falar uma coisa de coração para você, Rose. Presta bem atenção. É uma pergunta bem simples, mas ela tem um poder violento. Se você virar para o seu esposo e fazer uma pergunta assim, ó. Fulano, ciclano, o que você acredita que nós dois, se nós fizéssemos,
poderia mudar a realidade da nossa família? Só uma pergunta. É porque é o seguinte, eu sei que casamentos como o seu não tem mais conversa. É só jogar é só jogar coisa na cara do outro. E quando vai chegando assim lá no final, nem conversa mais tem. Vocês dormem juntos? É. Então, olha só, deixa eu te falar. Você propõe que diante de duas testemunhas fazer esse tipo de pergunta a partir de hoje até a nossa próxima sessão? Por exemplo, outra pergunta. Presta bem atenção, Elisa. Márcia, você já foi casada, né, Márcia? Não. Você já teve, mas você já morou junto? Ou Não, você tem filho? não, nunca casei. Ok. Então vai aprendendo então. Seu marido tá chegando. Amém. Recebo. Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, olha só, Rose, se você fizer, eu comecei a fazer essas perguntas, Elisa, meu casamento foi transformado com perguntas. Por exemplo, amor, o que que eu posso fazer para que você se sinta mais feliz? Ou, amor, o que que eu posso fazer para que você se sinta feliz? Aqui, Rose, você pode ter certeza que vai vir bomba no começo. Mas é porque é o seguinte, a pergunta faz o cérebro funcionar. No dia que vocês entenderem que perguntas são chaves que abrem o universo, você pode ver quando Deus falava com o homem, era através de perguntas. Cara, Verdade. você pode ver Jesus, por que que Jesus falava através de parábolas? Fazer as pessoas Pensar para Fazia as pessoas pensar, porque não é todo mundo que entende parábola. dar tudo mastigadinho também não dá. Aí é o seguinte, se fala tudo mastigadinho, a pessoa olha assim, ah, isso é normal, todo mundo. Agora fala parábola, o cara fala assim, mas peraí, o que que isso tem a ver? Aí você fica pensando, não, mas peraí, não, realmente tem sentido. E quando você traz isso para qualquer relacionamento, no trabalho, você traz isso, Rose, para dentro do casamento, eu sei que você está quase perto do esgotamento, viu, ô Rose? Dá para ver no seu rosto. Dá para ver. Tenho certeza disso. Já estive pior. É. Eu estou Então, assim, melhorando. sim, você vai melhorar. Agora é o seguinte, deixa eu te falar. Você não bota muita fé mais não, sabe, nas coisas. Você está fazendo porque você quer dar os seus últimos, entende? Mas eu quero te desafiar hoje. Pode falar. Você aceita esse desafio? Vitor? De começar a fazer. Tá gravado aqui e eu vou pedir uma tarefa para você. Vou pedir para você fazer 5 perguntas. Como é que é o nome da sua filha? Nina. Nina? Nina, é. Ela tá Olha pra ele. cansada, né? Ou ela tá com Olha fome. lá pra ele, filho. Não, quando Oi, eu verei, ele tá Nina. fazendo graça. Olha lá, olha. Olha pra ele. Oi. Tá com os olhinhos Com fechados. vergonha. Mimil. Oh, Tá meu fazendo Deus. graça. Tá fazendo graça. Mimil. Tá fazendo graça. Faz o seguinte, Rose. Tá gravada essa aula aqui, você pode assistir ela depois direitinho. Aí é o seguinte, Tá bom. eu quero que você faça 5 perguntas. Não, você não vai perguntar 5 de uma vez, mas você vai começar a fazer essas 5 perguntas para ele. Uma vez num dia, 2 em outro dia. Você vai fazer perguntas. Como que você acha, ou o que você acha, o que nós poderíamos fazer para a gente poder ter uma harmonia dentro dessa casa? O cara que não está pensando nisso tem muito tempo, ele olha e fala assim, como assim? O que ela está querendo dizer com isso? Mas vai ativar ele, entende? Sim. Beleza. Agora, então, nós vamos lá para a nossa segunda parte, que é a roda da vida. Então, aqui vocês identificaram o perfil comportamental de vocês
e vocês vão fazer 3 tarefas para a parte fraca de vocês. Eu quero que vocês façam um mini relatório para a nossa próxima sessão, porque a gente vai começar outra sessão fazendo um feedback. Mas como que seria essa tarefa, Felipe? Eu não entendi muito assim. Por exemplo, O meu deu fraco, os 3 que deu menor percentual, eu vou fazer? não, o primeiro, o que deu mais, Mais o mais fraco. forte. Aham. O seu mais forte deu 52%. Que foi conformidade. O meu Conformidade. mais fraco foi o influência. Exatamente. No conformidade, tem um ponto positivo e o ponto fraco e o ponto forte. Você vai fazer 3 tarefas para o ponto fraco. Ah, da conformidade. Exatamente. Mas nesse relatório aqui explica? Eu não sei o que é o ponto fraco da Tem conformidade. aqui, ó. Não. Aqui Tem embaixo. no relatório? Tem no Então, relatório. peraí. Ah, então tá, beleza, tranquilo. Tem aqui no relatório. Você vai lá embaixo, vai estar escrito no relatório. Aham. Tá bom, Ok? tá bom. Beleza. Agora a gente vai para a roda da vida. Você imprimiu, Rose, a roda da vida? Eu fiz assim, eu colori a mão aqui, ó. Ah, beleza, top. Deixa eu ver como é que tá as coisas. Mas faltou alguns aí, ou você não tem nada. Porque tá 0. Porque é 0 mesmo. Não tem o que preencher. Jesus, mostra o seu aí, Elisa. Eu não fiz. Ah, você não fez. Márcia, mostra o seu. Então, eu tirei print, eu não consegui imprimir. Ah, tá. É o seguinte. Nossa, qual foi o que deu 0 para você, o Rose? Plenitude, felicidade, contribuição com o mundo e vida social. Beleza. Sangue de Jesus tem poder, viu, Rose? Eu sei disso. O seu rio tá travado com a água parada e tá gerando morte. Eu sei disso. Uau. Uau. Eu tenho consciência disso. Gente, só para vocês terem noção, não é expondo não, mas é um exercício aqui em grupo. A Rose, ela tá com uma bomba atômica prestes a explodir. Então, como é que funciona a roda da vida? A roda da vida é para mostrar o seu estado real agora. Mas você mandou isso na outra aula? Não, eu mandei no grupo. Eu mandei lá no grupo explicando como que fazia também. Eu coloquei até fixado lá no grupo. Inclusive, as coisas que eu uso no grupo, pessoal, eu coloco lá, é fixo e peço sempre um ok para quem ouviu. Eu não dei conta, não. Às vezes você não deve ter ouvido, então. Eu postei lá, uma boa parte do pessoal viu. Mas vamos lá. O que acontece? Vou ensinar vocês aqui. A roda da vida vai mostrar como é que está a sua vida hoje. O perfil comportamental, ele vai te mostrar quem você é. A roda da vida vai te mostrar como está a sua vida. As áreas da sua vida. São 12 áreas. Então, vamos usar o exemplo aqui da Rose que ela fez. Mostra de novo o seu mapa, o seu roda da vida. Olha só. A nossa vida tem 12 áreas e são divididas em 4 partes. Pessoal, profissional, relacionamentos e propósito. Dentro de cada quadrante tem 3 áreas. E aí, a tarefa é, você vai marcar, por exemplo, de 1 a 10. 1 é ruim, o 10 é muito bom. Então, se, por exemplo, saúde. Como é que está a sua saúde? De 1 a 10, você vai lá e marca. A Rose marcou e teve áreas da vida dela como propósito existencial, é a parte mais fraca dela. O que significa a parte mais fraca sendo o propósito? A Rose, ela não sabe quem ela não sabe para que ela existe, ela não sabe as águas do rio que traz vida, para ela não existe. Então, pode baixar, o Rose. Por isso que ela se encontra nesse estado que ela está hoje. Olha só, vou fazer a leitura dela para vocês. A Rose, ela não tem alegria no dia de amanhã. A Rose, eu nunca conversei com ela, viu? É a primeira vez que a gente está conversando. A Rose, quando ela começa a pensar na casa dela, ela não tem alegria, felicidade.
A única coisa que faz ela ficar viva é a filha dela. É a única coisa que ela tem de alegria na vida dela. A Rose não se ama mais. A Rose, ela não tem prazer nela. Gente, isso é muito forte. Então, o que acontece? Ô, Márcia, eu preciso que vocês façam esse exercício. Sim. E Elisa, porque vocês vão começar a ver como que realmente vocês estão. E eu preciso que vocês sejam 100% sinceras. A Rose foi sincera nesse exercício. Uhum. Ela não colocou, vou colocar um aqui só para constar. Não. Ela falou, eu vou colocar que realmente estou vivendo. Eu E eu estou preciso precisando de ajuda, né, Felipe? Não adianta eu mentir uma coisa que eu estou morrendo aos poucos. Eu estou morrendo e eu estou levando a minha família junto, porque meus irmãos sofrem, meus pais sofrem, minha filha sofre, meu marido sofre. Então, eu não estou indo sozinha. Eu estou levando comigo um leque de pessoas que poderiam estar melhores também, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, uma vez que vocês conseguirem identificar o estado real, Felipe, qual que é a forma que eu vou sair disso? É aqui que mora a chave, viu, Rose? Eu não vou pedir coisas extraordinárias para vocês, eu não vou pedir coisas que vocês não conseguem, eu vou pedir só o mínimo. Então, Rose, o que você vai fazer? Eu vou, inclusive, fazer com você, pelo fato de você ter feito, fica mais fácil. Vocês vão começar a fazer tarefas. Mais tarefa. Felipe, como assim só tarefa? É as tarefas que vão ativar vocês. Entende? Então, por exemplo, vou pegar aqui, peraí só um minutinho. Olha só. São 12 áreas, né? Que nós temos nas nossas vidas. São 4 quadrantes. Primeiro é o pessoal. Das áreas da nossa vida pessoal é a saúde e disposição. Saúde e disposição. Qual tarefa que eu posso fazer para melhorar a minha saúde e a minha disposição? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês. Fazer exercício. O que mais? Conectar com pessoas, sei lá, falar, conversar. Alimentação. Alimentação. Vamos lá, vocês têm que botar a cachola para funcionar. Verdade. Eu não estou cuidando da saúde de vocês, né? E beber água. É isso mesmo. Deixa eu começar a contar para vocês. Vocês precisam entender essa parte, porque não é dominar, não. Não é dominar as coisas, entende? Tipo assim, vou dominar um assunto. Não, é só entender o básico. Ô, Lília, tudo bem? Tá tudo certo? Caiu a internet aqui. Ah, que coisa. Mas não tem problema não. A aula tá gravada e qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar para mim, tá bom? Bem, obrigada. Olha só. Vocês sabem que a nossa alimentação ela precisa ser rica em vitaminas. Então, por exemplo, aqui para a gente na Europa, a gente necessita... Bom, eu não sei para vocês em Portugal, mas aqui, para mim, eu necessito de vitamina D, que é a vitamina que a gente recebe do sol, da luz do sol. Então é o seguinte, a vitamina D ela é boa para a pele, para os ossos, para o cabelo. Então é o seguinte, quando eu equilibro a minha vitamina D, quer dizer então que eu vou ter cuidado do meu corpo, entende? Por exemplo, ômega 3, que é a gordura mais saudável que existe na face da Terra, né? O óleo do peixe.
Isso faz um bem para o seu intestino, para a sua digestão, uma série de coisas. É gordura saudável. A vitamina B2, B6. Então é o seguinte, quando você começa a entender um pouco sobre vitamina, você vai começar o que é cuidar do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, você vai ter mais disposição. Uhum. Então, você precisa começar a fazer exercícios. Aqui no caso não é exercício comer ômega 3, tomar vitamina, não é um exercício assim como qualquer outro, mas é uma forma que você pode começar a iniciar para você poder cuidar da sua saúde. E todas as vitaminas, o complexo de vitamina, uma vez que você toma, o seu corpo vai responder. Entende? Então, por exemplo, tomando banho na água gelada, quais são os benefícios que tem de tomar banho na água gelada? Ativa a circulação, né? Ativa a circulação, faz bem para o cabelo, para a pele, desinflama órgãos internos, ativa você pro seu dia, enfim. Então, é o seguinte, tomar banho na água gelada, procurar saber quais as vitaminas o seu corpo tem necessidade, que está precisando, entende? Outra coisa, fazer caminhada. Ok, Elisa, vai lá. Fazer caminhada. A gente está falando aqui da roda da vida. Você fez, Lilian, a roda da vida? Agora não, eu já fiz lá atrás, no outro processo de lá atrás. A gente pegou o exercício aqui da Rose e tinha parte da roda da vida dela que estava 0. Aí a gente conversou aqui um pouco. Aí o sentido da roda da vida é você descobrir o estado real que você está. E aí o segredo está em fazer tarefas para essas partes mais difíceis. As áreas que vocês estão mais paradas. E aí, então, a gente começou aqui, como que a gente pode fazer para a gente poder fazer tarefas, por exemplo, na área da saúde e disposição? Como cuidar mais da sua saúde e como ter mais disposição? Então, por exemplo, se você caminhar, Márcia, de 15 a 20 minutos todos os dias, em prazo de 21 dias, 30 dias, 40 dias, a sua disposição ela vai dobrar. Uau. Além de você perder o peso, além de você melhorar a sua circulação sanguínea. E outra coisa muito interessante que acontece comigo, quando eu pratico caminhadas, exercícios assim, o fluxo sanguíneo, ele processa mais rápido. O seu cérebro, ele pensa mais coisas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando eu estou precisando pensar algo novo, destravar o meu dia, eu vou lá e faço uma caminhada. E essa caminhada, ela ativa o meu corpo e principalmente o meu cérebro a pensar. Ok. Então é o seguinte, vocês vão fazer a roda da vida, Elisa, Márcia. Eu peço para você fazer de novo, Lília, porque aí você pode reconhecer coisas que você pode começar a fazer que você deixou de fazer, entende? A Rose também. Vocês começarem a identificar as partes que vocês estão tendo mais dificuldades, as partes que estão mais ruins na vida de vocês e fazer tarefa. Vamos dar um outro exemplo aqui. Recursos financeiros. Quais tarefas eu posso fazer para que os meus recursos financeiros possam melhorar? Um exemplo. Não sei. Nossa, Ver aulas de financeira, pesquisar sobre finanças. Você já falou uma coisa. Quantos livros vocês leram aqui nesse ano sobre finanças? Até agora nenhum. Márcia? Nem. Eu vi só uns vídeos de uma coach que fala sobre finanças. Já é um passo. Vamos supor, fazer exercício sobre essa questão. Você vai se propor a ver pelo menos um vídeo por semana relacionado à vida financeira. Outra coisa, pede dicas de leitura. Eu posso dar um livro para vocês fenomenal. O nome dele é Quem Pensa Enriquece. Você já leu? Então, Gina? Felipe, mas que horas que a gente vai ler livro? Porque essa é a minha grande questão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que hora você acorda?
Você está conversando com um cara que é especialista nisso. É por isso mesmo que eu tô perguntando. Que hora você acorda? Então, hoje eu acordei às 5 da manhã. Eu Sim. acordei Certo. porque eu precisava ter tempo para mim. O E que você fez nesse tempo? nesse tempo fiz um desbloqueio também Ok. de manhã e pensar um pouco sobre o que a gente tinha falado. Aham. Escrevi algumas coisas. Aham. Eu, assim, a minha questão hoje que eu estava pensando é qual é o que eu devia fazer, qual a área que eu tinha que desbloquear, a próxima área. Então, eu Certo. estava organizando isso na minha mente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai Ah, melhorar, você vai melhorar porque eu tô vendo aí que você tá meio perdida no seu tempo de manhã. sim, Você tem que fazer uma sequência de coisas e contar os minutos que vocês vão gastar em cada área. Por exemplo, você vai acordar às 5 horas da manhã. sim, 5 horas da manhã, você acorda. 5:05 da manhã, você está no banheiro. sim. 5:10, você vai lá beber uma água. Eu estou dando um exemplo. Geralmente eu tomo banho logo. Eu faço É, ali um download e tomo banho. Depois beleza. venho para aqui. Vai e faz o seu banho. Você vai fazer o seu. Estou dando um exemplo aqui. Sim. O que você faz? Você não precisa ler 1 hora, 2 horas por dia, não. Você pode ler 15 minutos. Ah, ok. Se todo dia você ler 15 minutos, você pode ter certeza que vai ter dia que 15 minutos vai render mais, porque você vai ter prática. O Sim. problema de vocês é que quando vocês vão começar, vocês querem começar no nível hard. Eu quero ler 3 horas. Se não for assim, não vale. Eu quero ler tudo. Eu já tive, por exemplo, Mais Perto que Diabo, eu li ele em 4 horas. Foi meu recorde. Sim. Eu tive esse tempo para ler. Entende? Eu tive esse Sim. tempo para ler. Então, o que acontece? Mas se você começar com 20 minutos você vai conseguir ler, eu acho que, às vezes, 3 páginas, 4 páginas, bem lido, entende? Faz isso, todo dia 4 páginas e vai aumentando conforme você der conta. Uhum. Quando você fala em ler, você quer ler 80 páginas. Entende? Entendi. Então, por exemplo, se vocês quiserem, eu tenho o livro em PDF. Quem Então, pensa? eu quero ler aquele livro do Pablo primeiro. Não, eu quero ler aquele livro do Mais Perto que o Diabo. Ok. Vocês têm o livro Mais Perto que Diabo? Tenho. Tem? Você tem, Lilian? Eu tenho em Não, não PDF. tenho. Se você puder me enviar, eu te agradeço. Eu vou botar lá no grupo hoje, porque aí todo mundo que vai assistir a aula, que vai ver depois, enfim, vai poder adquirir lá, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Olha, é o seguinte, leia esse livro, 2, 3 páginas que for, e vai fazer o resto das coisas que você precisa fazer do dia, entende? Uhum. É dessa forma que você vai fazendo as tarefas. Um tijolinho por dia. Não pensa, não coloca peso demais nas tarefas, você não vai dar conta. Uma pessoa que está saindo do zero para fazer tarefas pesadas, ela vai desistir, não vai dar conta. Entende? Entendo. Aí quando eu comecei a fazer meu processo, meu ritual de manhã, eu vi que o tempo era pouco. Eu falava, não, eu preciso de 2 horas. Aí eu vi que 2 horas é pouco. Hoje eu tô com 2 horas e 40 minutos. Só para Só mim. de manhã. Todos os dias, só para mim. Então, eu tive 5, 6, 7, também 2 horas e meia. Aí eu te pergunto, o que você fez nessas 2 horas? Se eu te falar a lista de coisas que eu faço, você choca. Ai, mãe. A autoprodutividade logo de manhã, assim, ó. Mas eu tava lá, escrito lá na minha influência, isso que é a minha improdutividade. Mas deixa eu te falar, no Não, começo, mas eu vou resolver isso. no começo eu comecei com meia hora e fazia tudo que eu conseguia fazer em meia hora. Vocês têm que quebrar esse chamado ritmo hipnótico. Essa mentalidade igual que vocês têm desde a infância. A mesma forma de pensar, a mesma forma de... Você só Então, não quero mais. foi só fortalecendo ela conforme você foi crescendo. É impossível você fazer coisas diferentes tendo resultado... É impossível você ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não tem como. Por exemplo, como que eu restauro meu casamento?
fazendo coisas que eu não faço. Como que eu restauro minhas finanças? Fazendo coisas que eu não faço. Eu era endividado, eu tinha mais de 30 mil euros de dívida. Problemático. Vocês viram a minha aula sobre gerar novas fontes de renda? Não, Sim, acho que eu vi. não vi. Eu vi já alguns vídeos seus. Pois é, eu saí de um cara endividado para mim poder chegar ao meu primeiro milhão com 35 anos de idade. E assim, como assim? Fazendo tarefa de pouquinho em pouquinho. Tarefa. É claro que a forma como eu cheguei no primeiro milhão é um pouco diferente, né? Assim, diferente sim, não roubei não. Roubar é normal, né? Para as pessoas. Mas foi um exercício de mentalização. Eu mentalizei um valor X. Rose, deixa eu contar essa história para você ouvir. Para você poder ver que quem você está conversando é uma pessoa que tem autoridade para poder falar em restaurar casamento, na área financeira, sair da depressão. Eu também tive depressão em 2015, tá? Aí. Eu te observei antes, eu vi que você tinha fundamentos, né? Deixa eu só te contar uma coisa. Sabe como é que eu saí da depressão? Vou rasgar aqui para você. Quando eu comecei a ajudar outras pessoas. Olha, eu não sei se vocês... É algo que eu pensei, Felipe, até eu cheguei a criar algumas coisas quando aconteceu o que aconteceu com minha filha, mas eu não tive força, sabe? Mas deixa eu te falar. Eu entendo você. Eu entendo você. É o seguinte, você tem que ir contra as suas forças. É algo mental. Você só tem que mentalizar que aquilo que você está fazendo vai ser bom para você e que lá você vai encontrar sua força. Então vai vir. Você tem muito mais força que você imagina, Rose. Muito mais. Muito mais. Se eu apertasse você aqui agora, você ia soltar todos os seus códigos, todos os seus tesouros. Assim, Felipe, como eu comecei a falar, essa pessoa que você está vendo aqui hoje não tem nada da Rose de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu Nada. acredito. Eu não tenho a mesma cara, eu não tenho a mesma conversa, eu não tenho mais amigos. Para você saber, assim, eu fui tem tipo 20 anos que eu trabalho na área comercial, então eu era tímida, tive que desenvolver meu lado mais comercial. Então, eu trabalhei com vendas meus últimos 20 anos. Então, assim, os últimos 10 eu trabalhava numa instituição financeira, só vendendo produto. Então, eu só vendia papel, né? Não é fácil vender. Eu era uma pessoa vaidosa, eu gostava de me arrumar, eu era bem mais magra. Assim, eu me abandonei, né? Literalmente, eu me abandonei. Esse foi o processo. Esse é o processo de destruição da sua autoimagem. Isso acontece quando vai começando as decepções. Você vai ter uma decepção, vai levando outra, você não resolve, você não desbloqueia. E aí o que acontece? Só problema, ao ponto de você não acreditar mais em você. Quando chega no ponto de você não acreditar mais em você, aí entra o declínio mesmo. Tudo vai de mal a pior. Você perde o controle da sua vida. E aí você desiste de você mesmo. E aí, quando você desiste de você mesmo, você desiste de tudo ao seu redor. Só permanece aquilo que realmente tem um amor expressivo, por exemplo, como filho, filha, entende? Então, olha só. Eu tive problema com depressão. Como que eu resolvi? Fazendo tarefa. Como? Me conectando com pessoas. Foi top. Sabe o que eu fiz? Um canal no YouTube. É o mais impensado para mim hoje. Não, é o mais impensado, mas eu vou te falar, é o seu remédio. Eu assisti sua aula, eu falei, nada, eu não consigo fazer nada disso que você... Não, mas deixa eu te contar. Eu não sei se vocês conhecem meu canal do YouTube, mas deve conhecer, né? Conheço. Excelente, excelente. Opa, o Lucas aí aparecendo do nada. Intruso. Vamos lá. Olha só. Vou falar uma coisa para vocês. Não, o Lucão é brother. Não tá intruso, não. Aí, olha só. Como que eu venci a depressão? Fazendo tarefas. Como? Criei um canal no YouTube. Você vai lá no meu canal do YouTube, Rose, e vê o meu primeiro vídeo. Sonhos versus transformação. Você choca. Aquele cara lá tá falando que tá com depressão. Eu não assisti ainda, não. Eu vi que você falou isso mesmo. Olha lá pra você ver. Você não tem noção. Aí você fala assim, pessoa com depressão não tem força. Depressão não é brincadeira. Mas eu te falar, nós seres humanos temos uma força incrível dentro de nós. Não, eu sei.
Nesse meu processo, eu tive muitos altos e baixos já, assim, muitos. De Sim, ser produtiva e totalmente improdutiva. a depressão é porque a água, ela parou. E água parada é morte. Água parada dá dengue. Água parada fede. Você precisa abrir as comportas para a água poder fluir. E quando a água flui, vem águas novas. Como que eu venci a questão da minha vida financeira? Eu me conectei às pessoas que conhecia sobre finanças e comecei a fazer tarefa, ler, estudar, comecei a investir. Comecei pequenininho, ridículo, investi 10 euros. Ah, gracinha. Fica fazendo graça. Aí como é que faz? Venci a depressão, comecei a fortalecer. Aí eu parti depois para as finanças, começou a dar uma melhorada. Aí eu parti para o meu casamento. Meu casamento foi até o segundo. Era para ter sido o primeiro. É o segundo, né, na verdade. O casamento foi o terceiro. E aí eu comecei a fazer perguntas para minha esposa. Aí o que aconteceu? Eu saindo da depressão, comecei a ajudar algumas pessoas bem de levezinho. Comecei a estudar sobre finanças, minha cabeça ficou ocupada. Aí a minha esposa começou a ver resultado e ela voltou a ter segurança. E as coisas e as perguntas que eu fazia para ela tinham sentido. E ela voltou Deixa eu falar uma coisa para você, Rose. A minha esposa virou para mim um dia e falou: "Eu não te amo mais." Eu sei que você está passando. Eu sei que você está passando. Entende? E aí, como é que você fala para um cara que tá... A minha esposa, ela me segurou a onda demais. Minha esposa é preciosa demais. Eu amo demais essa mulher. É muito difícil a gente amar uma pessoa também, por exemplo, nas minhas condições. Eu não tenho mais nenhum valor, assim, para mim. Né? Não. Deixa eu falar. Eu perdi o meu amor próprio. Assim. Eu hoje sou uma pessoa que me desvalorizo. Né? Eu me desvalorizo. A minha autoimagem está totalmente derrubada. Então, é muito difícil você realmente virar com a pessoa e falar que você ama e você ter convicção disso, sabe? Falar é fácil. Agora, convicção disso... Calma aí. Eu não estou pedindo para você falar coisa que não está no seu coração. Eu entendi. Você tem que começar a fazer exercícios. O seu marido, quando começar a ver... Deixa eu te falar, Rose, quando o seu marido começar a ver seu primeiro resultado seu, por exemplo, você vai começar a voltar a cuidar do seu cabelo. Aí depois você vai voltar a sorrir. Depois você vai começar a falar coisas boas. Isso são tarefas. Você vai fazer pequenininho, coisas que têm sentido para você. Eu não estou pedindo para você fazer coisas que não têm sentido. Entende? Aí você pega a roda da vida, são 12 áreas. A tarefa dessa sessão é o seguinte, é vocês fazerem a tarefa pro perfil comportamental e fazer tarefas para as 12 áreas da sua vida. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão passar por um turbilhão de coisas. Vai ser muito legal. Vai ser muito Felipe, legal. Meu Deus. Vocês estão mexendo com fogo. Gente, ainda falta destravar ainda, Felipe. Calma, deixa eu te falar. Você vai destravar fazendo as tarefas. Não tá entendendo? Tarefa é de Deus. É uma ferramenta poderosa. Aqui, a Lília já fez. Ela pode falar. Gente, é poderoso. De verdade. É uma transformação, assim, que depois que você começa a aplicar... Sabe por quê? É um caminho sem volta. Mas é tudo ao mesmo tempo? Calma. Não. Ó, olha só, presta bem atenção. A semana que vem, eu conversei já no grupo, não sei se vocês ouviram. A semana que vem, eu vou estar no Brasil. Coloca o telemóvel aqui. Na semana que vem, eu vou liberar para vocês a aula bônus minha e do Pablo. Vai ser como se fosse uma sessão, entende? Eu vou gravar com o Pablo a aula. Só vocês da mentoria vão assistir, mas ninguém na face da Terra. É exclusivo de vocês. É um bônus para vocês. Vocês vão ter o link da aula, como eu vou subir para o YouTube, só vai assistir quem tem o link. E aí, o que acontece? A semana que vem, vocês vão assistir essa aula e vai ter uma tarefinha ou outra. Mas o que acontece? Vocês têm 2 semanas para vocês começarem a aplicar de forma prática pequenas tarefas. Então, por exemplo, são 12 áreas, são 12 tarefas. Não precisa ser todos os dias a tarefa, mas, por exemplo, essa semana, 2 dias eu vou dedicar para essa área da minha vida.
essa semana, 3 dias eu vou dedicar para essa área da minha vida. Vocês só precisam aprender a fazer tarefa. Esses exercícios aqui vocês vão fazer pro resto da vida de vocês, não é só na sessão de coach. Isso aqui é para a vida. Essa roda da vida aqui, vocês só vão iniciá-la comigo. Mas vocês vão abraçar essa tarefa. Eu faço ela até hoje, tem 3 anos. Eu vou lá, eu faço a roda da vida, eu falo, essa área da minha vida eu preciso... Eu comecei lá pequenininho. As áreas eu tô marcando, tem semana, tem meses que as minhas áreas, Lília, ela tá batendo 9, 8, várias áreas, entende? A mais baixa, eu precisava pegar meu papel, a mais baixa hoje em dia é 6. É 6, a nota 6. Pra vocês terem noção. Então, assim, é você começar bem pequenininho e ir aumentando, fazendo tarefa. Então, eu dedico tem semana que eu dedico mais à minha família, minha esposa. Outra semana eu dedico o quê? Aos meus relacionamentos, network, conexão. Por exemplo, o Lucas. O Lucas está dentro das minhas tarefas. O Lucas que está entrando aí de penetra. Ele está dentro das minhas listas de tarefas. Porque a gente, você tem noção, a gente conectou pela internet. Eu tô quietinho que eu tô trocando a fralda do meu filho aqui. Pera aí. O Lucas, a gente se conectou. Eu e o Lucas, hoje em dia, a gente tem um negócio juntos. O Lucão não perdeu tempo. Não, colou em mim e falou, Felipe, vamos fazer isso e isso. Eu falei, mano, cai pra dentro. E a gente começou. E a gente tem um negócio junto. Então é o seguinte, isso tudo é que tarefa. Vocês têm que colocar tarefa para vocês fazerem. E as tarefas vão abrir a sua mente, vai fazer você pensar. É incrível as tarefas. Eu sei que a gente tem uma cultura de menosprezar a tarefa, porque na nossa cultura brasileira, a tarefa era um saco. Quando você ouve essa palavra tarefa, você fala, ai, credo, Deus me livre, tarefa. Você naturalmente já tem uma resistência contra a tarefa. Mas agora eu falo para vocês, se vocês pegam as 12 áreas do seu... Primeiro você faz a roda da vida, dá as notas. Depois você vai pegar as partes mais difíceis, mais fracas, e você vai começar através delas. Aí depois você outra área da sua vida que você vai querer movimentar, você fala, não, quero fazer essa semana uma tarefa para essa área. Aí você vai lá e faz, entende? Para aquela semana. E aí você vai equilibrando. Vai fazendo o quê? Exercícios. Eu preciso que vocês façam um pequeno relatório, porque semana que vem a gente não vai se encontrar na aula, mas na outra semana a gente vai se encontrar. E eu vou começar a perguntar como que foram as tarefas. O relatório é o quê? Oi? Eu fazia pequeno relatório mais ou menos como? Eu fiz isso, eu conquistei isso, eu tive resultado nisso. Um pequeno relatório, por exemplo, pontos positivos e negativos da tarefa. Aí você coloca lá, positivos, consegui fazer isso, resolvi uma coisa. Negativo, não consegui fazer, travei, tá difícil para mim, não consigo pensar outras tarefas, porque aí eu vou conseguir ajudar vocês. Já fiz uma aqui já. Top. É desse jeito, Márcia, é desse jeito que você vai fazer o autoconhecimento. Eu pedi demissão. Hã? Eu pedi demissão. Márcia, pelo amor de Deus, não foi eu que te influenciei, por favor. Não, eu pedi demissão e depois eu fui para um outro trabalho. Ah, tá. Entendi. Você gosta de ser funcionário, né? Mas eu não vou ser mais, já tem data marcada o dia que eu vou sair de lá. Tá bom. Eu quero ver sua empresa nascendo. Sim. Oi, Mini. Tudo bem, Mini? Tudo bem com você, Mini? Oi, Oi, tudo bem? Oi, linda. Tudo Cara, bem? eu sou a Nina. eu sou a Nina. Oi, Nina. Tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu vou para lugar, mas tá feio. A luva da Mini? Ah, vive fantasiada é o dia inteiro. Que coisa linda, Rose. É uma fofa. O dia inteiro Ele fantasiada. veio curtinho, animal. Vou fechar aqui, senão ninguém trabalha mais. Vou fechar o áudio. Ursinho. Então é o seguinte, pessoal. Uma vez que vocês
se identificaram, se conheceram um pouco mais essa sessão, o perfil comportamental, vocês vão fazer tarefa também para que vocês possam equilibrar esse perfil seu, tirando a parte fraca e fazendo ela virar positiva. Sempre, quando vocês identificam coisas na vida de vocês, vai ter o lado positivo e negativo. Você pega o negativo e potencializa ele fazendo tarefas. Roda da vida. É o estado que você se encontra hoje. Se você conseguir entender o estado que você se encontra hoje e pegar as partes fracas e fazer tarefa, você vai potencializar o estado real seu, fazendo com que ele fique melhor e avance. E o bom de fazer as tarefas é que você se encontra mais. Você vê aonde que é a sua fraqueza, se você é indisciplinado, se você tem constância. E aí você sempre potencializa as partes negativas. Cuida da sua saúde. Olha só que interessante. Vamos lá. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional fala sobre inteligência emocional, trabalho atual, recursos financeiros, influência no trabalho e network, família, relacionamento amoroso, vida social, contribuição com o mundo, plenitude, felicidade e espiritualidade. Então, cada vez mais que vocês melhorarem essas 12 áreas, mais o potencial de vocês vão ser ativados. Aqui, você melhorando as áreas da sua vida, você está potencializando o seu autoconhecimento. Já fazem 3 anos que eu faço isso. É um exercício que eu faço, não todo mês, toda hora, mas eu faço um determinado tempo da minha vida hoje e vou trabalhar as partes fracas. Ok? Beleza, então você já tem 2 tarefas. O perfil comportamental mais a roda da vida. Agora, para a gente encerrar, é o seguinte. Nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais. Qual que é a tarefa? Anota aí. Assistir a aula do Felipe sobre bloqueios emocionais. Essa aula matou, Felipe. Fantástico. Assiste lá Tem que assistir de novo, aí vou... no YouTube. Eu assisti, só não pratiquei. Mas olha só, agora você vai praticar. Se estiver muito ocupado, pode pôr o podcast, né, Felipe? E Isso. ouvindo, fazendo as coisas aí. O link está na minha bio do Instagram. Você clica lá naqueles mais informações, tem todos os meus links lá. O que acontece? Por que eu vou pedir para você assistir essa aula de bloqueios? Porque eu quero que você vai vir com os bloqueios na próxima sessão. A gente vai fazer desbloqueio ao vivo. Ai, Não vejo a hora. Sangue de Cristo. Eu vou falar uma coisa para você, o pau vai quebrar. Eu já vou pedir para vocês aí tirar as crianças, pedir para o marido ficar com a criança. E nós precisamos resolver as tretas. sabe o que eu sinto? Eu sinto que você falou que a outra... Como é que é o nome da outra senhora que tá com o bebê? A Rose. A Rose. É uma bomba, né? Eu também me sinto isso. Felipe, quando você começa a falar, o meu coração começa a disparar. Quando você começa a falar em desbloqueio e que isso e não sei o que. Aí o meu coração parece que vai começa a acelerar. Aí eu falei, bom. É porque tá quase para acontecer o desbloqueio, entende? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês desbloquearem, vocês vão agradecer o resto da vida. Você vai falar assim, Felipe, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que vocês fazem para a vida de vocês é desbloquearem. Ai, Felipe, você é um anjo, sério. Vocês vão ser, olha, se vocês bloquearem, vocês vão ser curadas de tanta coisa que vocês nem sabem que vocês têm. É tirar com a mão. Tirar com a mão, menino. Tirar com a mão. O Lucas foi desbloqueado em algumas coisas aí. Fala aí, Lucas, sobre o seu testemunho. Em várias coisas. Hoje eu bloqueei um trem. Não precisa ser das partes íntimas aí, não, mano. Pode falar assim mais superficial. Não, tranquilo. Não, mas hoje eu travo em alguma coisa que nem aquele lance que foi do Titi, né? Lembra do exemplo do Titi que eu te dei? Sim. Que você me deu uma bronca. Conta aí pra elas, mano. Conta pra elas. Eu vou possivelmente, eu vou trabalhar com, possivelmente, ó, meu cérebro querendo gritar aqui. Eu vou trabalhar com Titi com podcast também. Só que antes,
eu tinha dado uma dica para ele, falado alguma coisa, porque eu já estava trabalhando com o Felipe e tal, e ele, com muita coisa para fazer, não me respondeu. E aí eu ficava, mano, eu não vou incomodar o cara. Minha mãe, na hora assim, via a voz da minha mãe, não para de incomodar as pessoas. Desse jeito. É assim mesmo. Ai, Aí eu fui falar com o Felipe, aí a gente tocou no assunto, eu falei, cara, mas eu já dei uma ideia até pro Titi, mas ele não responde não. Ele falou, bicho, se ele sentir que você tá com vergonha dele, já era. Ele não vai querer trabalhar com você. E o pau quebrou. Não tem vergonha não, rapaz. Você é leão ou você é um cordeirinho? Eu falei, ih, ai, caramba. Veio aquele negócio. Só que aí eu lembrei desse negócio da minha mãe. Eu falei assim, então isso aí não adianta eu falar com ele agora. Eu tenho que me desbloquear primeiro. Já catei o telefone, falei, mãe, tá em casa? Ela falou, tô. Falei, tô passando aí. Peguei o carro lá. Exatamente, assim mesmo, na hora, assim. E aí eu falei, mãe, ó, o negócio é o seguinte, senta que eu tenho outro desbloqueio pra fazer contigo. E eu já tinha falado, né, dos desbloqueios pra ela e pro meu pai, e a gente tá tudo enlouquecendo junto. E aí ela sentou, ela falou, ai meu Deus, o que vai vir agora, né? Eu falei, agora? Agora vai vir que a senhora me mandava ficar quieto, eu tô pra perder um serviço por causa disso? E eu não quero perder esse serviço, mãe. E por que você foi falar comigo assim, mãe? Por que você falou em pai? Ela, ai, meu filho, me perdoa. Não perdoou. Agora não, daqui a pouco. Aí falei mais um pouco e pau quebrou. Ela, eu pirei, né? Foi. Aí falei com ela. Resultado, deu tudo certo. Falei com o Titi. Troquei o serviço no Mastermind. Vou fazer Mastermind. Vou trabalhar com ele esse ano inteiro aí. Nós vamos ficar todo mundo doido. Oh, glória. Vou falar uma coisa para vocês. Eu faço desbloqueio na rua, dirigindo. Eu paro o carro, encosto. Quando eu identifico o bloqueio, eu resolvo a treta na hora. Eu não deixo passar. Sabe por quê? Porque eu sei que o bloqueio, Márcia, ele te limita. O bloqueio te faz ser um leão. Um leão. Você ser um leão, você se torna um pintinho molhado. Eu sempre coloco essa imagem na minha cabeça. Aí o que acontece? Eu tenho uma treta, apareceu na hora. Eu pego o carro, encosto ele. Aí vocês assistem a aula, vocês sabem o que acontece. Aí eu, solto o perdão e sai cantando. Eu já entreguei um pouco, né? Foi mal. Sai na hora. Eu parei de ser melindroso, eu parei de ser aquele cara chato, eu parei de ser complicado. As coisas são muito mais leves. E outra, a minha identidade, eu nunca quero perder ela. A minha identidade de leão, eu nunca vou perder ela. Então eu sei que o bloqueio faz eu perder essa identidade. Eu falo assim, tá quebrado na hora, eu caio pro pau, vamos lá agora, para aí, cara, vamos resolver o problema. Briga de casamento é assim, a gente não dorme quando resolver o problema. Tem que resolver. Aprendi isso também, Felipe. Eu não levo briga pra cama, não. Cama serve pra outras coisas. Sim. Márcia, o que você perguntou? Tipo, você faz você descobre, aí depois você faz mesmo sozinho. Sim. Um exemplo. Quando eu era funcionário, igual você, que gosta de ser funcionário, eu tive um problema com o meu chefe. E eu saí de lá fulminando. Aí eu falei, eu andei tipo 1 quilômetro. Aí eu falei, o quê? Eu não vou levar isso para casa nunca. Parei o carro e ó. Tá perdoado, liberado. No outro dia cheguei como se tivesse acontecido nada. Tava tudo certo. Aí eu chego em casa feliz. Aí eu posso rir em casa, brincar com os meninos. Porque olha só, o marido que chega grosso em casa é porque tá levando os bloqueios para dentro de casa. Aí ele é grosso com a esposa, com o filho. Ou vice-versa, a esposa chega bloqueada em casa e chega já arrebentando o lar todinho e ferrando todas as coisas. Uhum. Então, eu consegui fazer o desbloqueio pro meu pai primeiro, e depois da minha mãe. Certo. E aí eu quero fazer comigo agora, eu me perdoar, depois aí continuar, né? Não, olha, deixa eu te falar uma coisa, Elisa, você vai morrer de rir agora. Eu fui em janeiro pro Brasil, eu achava que eu estava desbloqueado, né? Desbloqueadão. Eu participei desse evento com o Pablo, o Atomic. No evento foram 16 desbloqueios que foram desfeitos. Uau. Cheguei na Alemanha, fiz mais 8. 16
Seu? Você tá falando, fiz com meu pai, com a minha mãe. Deixa eu te falar, quando você aprender o negócio fluir, você vai achar tanto bloqueio. Você vai ter Ô, bloqueio Felipe, com vizinha que você não sabe. Oi. e é normal, assim, eu não sinto vontade de fazer desbloqueio nenhum, assim, não lembro de nada que eu tenha que desbloquear. Deixa eu te E, falar. por exemplo, vocês falam muito de infância e tal. Eu tive uma infância bem complexa, tá? Bastante complexa. Muito rígida, muito cheia de tudo não podia. Mas eu, assim, no meu coração, eu sinto que essas pessoas já foram perdoadas e tal. Eu não sei como, nem como começar um desbloqueio, por exemplo, meu pai fez algumas coisas que não deveria, minha mãe também. Eu não sei nem como começar isso. Deixa eu te É falar uma difícil, coisa. você fala assim que eu tenho que ativar minha ira com relação àquilo. Não consigo Não, nem imaginar. deixa eu te falar uma coisa, ô Rose. A gente vai ter que fazer uma sessão individual mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu começar a entrar nos seus bloqueios, você vai querer até vomitar. Eu acredito, mas é porque eu realmente eu acho que eu tô bloqueada até pra Não, bloquear. não, sabe o que que é? Eu vou te falar. Não, eu vou te falar. É porque é o seguinte, você perdeu o amor pela sua própria vida. A gente tá meio zombie também, eu acho. Hã? A gente fica meio zombie, né? Não, mas o caso dela é bem profundo. Mas eu Quando também me você- sentia assim um pouco, achava que já tinha perdoado meu pai. Sim, mas é porque é o seguinte, o cérebro, ele tem esse mecanismo de falar que tá tudo certo. Ressignificar, né? Mas quando eu começar a tocar na ferida, Rose, É. se eu tocar na sua ferida, Talvez. se eu Aham. pego ela e toco nela, Rose, Talvez sim. Eu acho que é o caso mesmo. Eu não consegui fazer sozinha, é, né? tem essa questão. Agora tem outras Talvez eu não pessoas, consiga. Rose, agora tem casos realmente que a pessoa não precisa acessar a ira. Realmente, existe isso. Entende? É porque é o seguinte, a ira é a ponte mais rápida. Lilian, você já ouviu a aula, né? De qual? Dos bloqueios emocionais. Não, eu estava começando a assistir agora quando começou a live. Eu Ah, achei que tá. a live ia começar mais tarde. Ah, A tá. aula, né, aqui. Sim, não, é porque você tá olhando com a cara meio assim, distante. Eu falei, nossa, será que ela tá entendendo? Não, eu tô lembrando, assim, de tudo que eu passei, Ah, tá, ok. todos os bloqueios que eu tive, O exercício que eu tô falando. todos os exercícios que eu tive que fazer já para desbloquear, e é constante. Toda hora a gente Vai descobre um começar novo. outro, sim. Sim. É constante. Então, o que que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês, nessa semana aí, façam todas essas tarefas. Vai fazer um pequeno relatório para você mesmo. A gente vai conversar um pouco sobre ele. Eu preciso que vocês ouçam a aula do desbloqueio e façam anotações também. São tarefas. Toda essa parte é voltada para o autoconhecimento, de vocês se conhecerem. Ok? Ok, Fechado? fechado. Ok, então a gente fica assim, então. Eu vou gravar a aula, eu vou subir agora para o YouTube e vou já passar para vocês, caso vocês queiram assistir uma parte, enfim. Tá bom? Mais alguma pergunta ou alguma pergunta? Eu posso te enviar as perguntas depois que eu perdi uma parte? Eu vou assistir ela novamente, eu posso te enviar no privado? Pode ficar em paz. Tá bom. Rose, eu só vou pedir para quando eu voltar, a gente marcar essa sessão, tá bom? Porque agora, por agora, eu não vou conseguir, eu preciso voltar do Eu Brasil. Eu Aham, sei. você tá cheio de atividade, né? Mas segura a onda, viu? Se você desistir, eu vou puxar o seu pé debaixo da cama. Não vou não vou de jeito nenhum. Vou na chuva para molhar, né? Você é uma pessoa muito preciosa, viu, Rose? E muito importante preciso de você. Obrigada. Ok. Então, pessoal, é isso aí. Tamo juntos. Vocês estão lá no meu Melhores Amigos no Instagram? Vocês solicitaram? Eu sei que Então, eu te enviei uma mensagem por lá. eu não Mas respondi você. não, depois disso não. Vou colocar aqui agora. Eu vou estar fazendo muitas coisas legais lá. Eu quero
postar lá para vocês. É exclusivo, só vocês que vão assistir. Então, nos bastidores, tá na sala VIP lá da equipe do Pablo, vou filmar a galera. Você que tá mostrando assim os bastidores, entende? Coisa bem legal para vocês verem. Conversa que a gente vai estar rindo, Maravilha. brincando. Vocês vão ver o outro lado do papo também, que é o do brincalhão. E aí eu acho legal vocês verem isso, ver que a gente, né, tipo, gente como vocês, que a gente, né, ama as pessoas, ver essa parte também, sabe? Que a gente, eu sei que não dá para mostrar tudo, né? Mas aquilo que eu consegui mostrar, eu vou mostrar para vocês. Obrigada, Felipe. Tá bom? Obrigada, Felipe. Deus abençoe. A Rose, eu já adicionei você também nos meus melhores amigos, né? Já sim, Sim, ontem. ok. Só falta a Lilian e no Lucas também já adicionei. Ok, então, pessoal, tá gravado aqui as tarefas. Se você tiver dúvida, você vai voltar nas tarefas, beleza? Eu vou Ô, cobrar Felipe. vocês. Oi. A aula desse grupo da Europa é sempre esse horário? Sim, sempre esse horário. Ah, então eu devo ficar nele, Ok, perfeito. tá? Pessoal, tamo junto. Obrigado por tudo. E vai acompanhando a gente. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer toda a programação do Sai do Caixão aqui na Europa. No final do evento, não vai ser o final do Sai do Caixão, não vai ser o evento Sai do Caixão, vai ser o método IP para vocês. Uau! E a gente tem um público bem grande aí, expressivo em Portugal. Então é bem provável que vão ser 3 cidades. Vai ser bem provável que o Portugal vai estar aí na lista aí como primeiro. Maravilha. Portugal. Eu vou junto para trabalhar. Conte Vou ter que comigo ir para também. Portugal, Felipe, então. nós estamos aqui para o que você precisar. Obrigado. E possivelmente vai ser lá em Lisboa, tá? Por ser a cidade maior, enfim. Sim, sim. Não, a gente já estamos lá, já estamos lá. Será quando, Felipe? Eu não vou falar datas, mas só que já vai acontecer, né? Eu vou. Mas eu tô no Brasil, né? Mas aí você pode ir lá ver a gente lá e tá participando das coisas que tá acontecendo no Brasil. Não, aí eu vou para Portugal. Vai para Portugal, sim. É Lisboa. bem-vindo. É bem-vindo. Vem pra cá, Rose. Conhecer Portugal é oportunidade. Vem de segunda lua de mel. Olha, eu amo Portugal. Lua de mel desbloqueada. Eu amo Portugal. Eu conheci já Porto, Matosinho, Almada. Você vai agora conhecer Algarve, Felipe. Algarve, eu quase fui uma vez. Algarve é o paraíso, homem. Setúbal? É isso? Sério, Elisa, não conheço. Setúbal. Paraíso. Não, tá top demais. Portugal eu amo. Pastelzinho de Belém lá em Lisboa. As praias aqui muito lindas. praias. Ilhas. Sim. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu já tive vontade de mudar para Portugal. Então, fechou. Tá demorando já. Não. Pois é. Quem sabe, né? Ok. Mentaliza, eu vou mentalizar, hein? Aí, bora mentalizar. Tá certo. Gente, um beijo de coração, viu? Ficou Parte bem, maravilhosa. beijo E na pra outra. família. Um abraço. Obrigado. Tamo Nada. junto. Tchau. Eu Obrigada. vou desligar aqui a gravação.